Convidar logo agora para vir ministrar no louvor o nosso irmão Samuel Lima. Ele já esteve aqui, já faz bastante tempo, e ele retorna. Ele é saxofonista, ministro de música, e é uma grande alegria tê-lo conosco. Ele é brasileiro, mas vive no México, a sua esposa é mexicana, e ele já vive no México há 7 anos, foi capitão da Marinha Brasileira, já viajou por todo o mundo, continua viajando agora, só que agora ele está no outro exército, né? Uma outra força militar. Ele está no Exército de Jesus, apesar de que ele já era crente na Marinha também, mas agora ele está full time ministrando, e nós somos muito alegres tê-lo conosco. Bem-vindo, irmão Samuel, Deus o abençoe, e fique bem à vontade. Deus abençoe, meus irmãos, amém? Que privilégio poder estar aqui com vocês, que privilégio poder louvar a Deus aqui na Life in Christ. Que bom, que maravilha. Vamos cantar um hino bacana que eu gosto aqui, acho que vocês conhecem, que fala do Espírito Santo, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Quem conhece pode me ajudar, porque eu não consigo cantar sozinho. Deixa eu preparar aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito. Está aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei? Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Que Deus maravilhoso! Eu navegarei, navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito, oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche o seu povo de novo. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem encher o seu povo aqui na Califórnia, em São Francisco, Oakland. Vem aqui em El Cerritos, fazer esse povo assumir e pregar a palavra de Deus e ganhar esse povo para Jesus. Espírito de Deus. Amém, amém. Que maravilha, não é? Se você tem sua Bíblia, dirija-se ao capítulo 37 de Gênesis conosco. Gênesis 37. Glória a Deus. Estamos explorando os tesouros escondidos da palavra de Deus. E na semana passada falávamos da vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E nós seguimos a José para o Egito quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas o que aconteceu com a sua família em Canaã? Lembra, ele foi falar com os amigos, aliás, com os irmãos, foi procurar os irmãos para trazer notícia para o seu pai deles, e quando ele se aproximava deles, os irmãos viram e tinham raiva dele, jogaram ele no poço, e dali ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, e lá ele sofreu bastante por 13 anos. Com 17 anos ele foi. Com 30 anos ele finalmente foi promovido ao braço direito de Faraó, assistente principal de Faraó. Mas por 13 anos ele padeceu bastante, até que ele recebeu de Deus essa promoção. O que nós não falamos na semana passada é o que aconteceu com a sua família durante esses 13 anos. E hoje nós vamos tratar sobre isso rapidamente. Nosso tempo é curto hoje, mas essa é uma lição muito importante e me tocou bastante, queridos. A primeira coisa que a gente aprende é que quando os irmãos de José voltaram para casa, depois de terem vendido a José, eles tinham que explicar para o pai a ausência do irmão, né? Como é que eles iam explicar a ausência de José? E a maneira que eles resolveram isso foi bem criativa. Vamos ler os versículos 31 a 35 de Gênesis 37. A Bíblia diz assim, versículo 31. Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram, achamos isso por aí. Será que é a túnica do seu filho? Note, queridos, a malícia dos irmãos. Em primeiro lugar, eles tiraram a túnica do irmão deles, de José, e guardaram a túnica, guardaram o casaco que ele tinha. Venderam ele, mas ficaram com o casaco. No caminho de volta para casa, eles mataram um animal, pegaram o sangue do animal, mancharam a camisa, mancharam esse casaco com o sangue do animal e mandaram na frente o casaco para o pai, dizendo assim, pai, olha, no caminho de volta a gente encontrou esse casaco manchado de sangue na estrada, e eu não sei, o senhor reconhece esse casaco? O pai olhou e reconheceu, é claro, nós já vimos que foi o pai que tinha dado esse casaco para o filho, e ele reconheceu, é claro. E então, no próximo versículo, a Bíblia diz a conclusão que Jacó tirou, versículo 33. Jacó reconheceu a túnica e disse, sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Irmãos, pare para pensar na situação de Jacó aqui. O seu filho caçula, aparentemente, é morto por um animal selvagem.
E tudo que ele tem é a roupa manchada de sangue. Imagine a tristeza, a amargura desse pai ao prantear pela morte do seu filho. Mas imagine comigo a situação dos filhos. Os 10 irmãos que sabiam o que na realidade tinha acontecido. Os irmãos que tinham feito o que aconteceu acontecer. E ali eles maquinando entre eles como eles iam levar essa história adiante. Eu fico imaginando a conversa entre eles. Possivelmente no momento de sensibilidade, de remorso, um falava com o outro: olha, poxa, nosso pai está envelhecendo prematuramente, ele já não come nada, ele não tem prazer na vida, ele está amarguroso, ele chora o tempo todo. Gente, vamos falar com ele o que na realidade aconteceu, vamos tentar consertar essa situação. Por outro lado, na certa, alguns irmãos falam: não, que isso, ele merece isso mesmo, afinal de contas, ele mostrou preferência para o nosso irmão, ele nos maltratava por causa do nosso irmão, não, deixa ele sofrer mesmo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas na certa, trata-se de seres humanos aqui. Na certa, eles sentiam os mesmos sentimentos, sentiriam as mesmas dúvidas que nós sentiríamos também. E na certa, eles tinham momentos de reflexão onde eles diziam: não, está tudo errado aqui. Mas o fato é, queridos, que mesmo assim, eles maltrataram o irmão, venderam o irmão, traíram o irmão e agora estão enganando o seu pai. Lembra que esse Jacó é o Jacó que enganou Esaú. Lembre-se que esse Jacó é o Jacó que enganou Isaac também. Diz a palavra de Deus que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Jacó agora, queridos, apesar dele ser um homem transformado, as sementes que ele plantou no passado ainda estão dando colheita. Ainda estão dando safra. Você já notou no seu quintal, se você tem um quintalzinho na frente da sua casa ou atrás, um canteiro, você já notou que você pode cortar grama hoje, mas daqui a uma semana ou 2 você tem que cortar de novo? Você já notou que você pode tirar o capim, tirar o mato hoje, mas daqui a 1 ou 2 semanas você tem que fazer de novo? A verdade é, queridos, que capim nasce à toa e de graça e dá muitas colheitas. E assim também é o pecado, assim também é o mal. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E eu lembro que meus pais sempre falavam: quando o pão é jogado na água, quando ele volta inchado. E, infelizmente, Jacó ele vivenciou isso. Ele agora, um senhor idoso, um homem já de idade, ele passa por essa situação terrível, que não vai durar 1 semana nem 1 mês, não, vai durar anos. Anos de engano, anos de mentira, anos de tristeza, anos de amargura pela morte de um filho. Que na realidade nós vamos descobrir, já sabemos que ele na realidade não tinha morrido, ele só vai descobrir isso mais tarde. E imagine mais uma vez o conflito dos irmãos que fizeram isso e tiveram que viver com isso. Viver com a ciência de que eles tinham feito mal para o irmão e agora estavam fazendo mal para o pai. E vendo o pai chorando, perdendo peso na certa, perdendo o prazer de viver. Por outro lado, Jacó sempre tinha mostrado preferência para o seu filho e agora ele vai mostrar de novo. Versículo 35. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. Pelo contrário, disse: vou ficar de luto pelo meu filho, até que vai me encontrar com ele no mundo dos mortos. Olha a atitude desse pai também. Não, vocês não me consolam. O resto da minha vida eu vou chorar e prantear a morte do meu filho, até que um dia eu morra e vai me encontrar com ele também. Ele está desprezando todos os seus filhos, ele está desprezando toda a sua família, em prol de um filho. O filho que supostamente morreu, ele agora está matando todos os outros por causa desse filho morto. Então aqui também nós vemos a preferência cega e insistente, teimosa, a preferência teimosa de Jacó também. O que queremos dizer com isso, irmãos? Queremos dizer com isso que a vida de Jacó e da sua família estava num estado de bagunça, de caos, de conflito. E quando você chega no final desse capítulo, você respira fundo e pensa: bom, será que o próximo capítulo vai nos dar algum alívio? Aí você entra no capítulo 38 e descobre que no capítulo 38 as coisas que já estavam mal vão para pior.
Porque o capítulo 38 vai falar sobre Judá. Aí a gente pensa assim, Judá vai ter que ser uma coisa boa. O nome dele significa louvor. Jesus vai ser um filho, vai vir da tribo de Judá. Jesus vai ser o leão da tribo de Judá. Então, na certa de Judá, a gente pode esperar alguma coisa boa. Simeão e Levi já falharam. Lembra que nós já falamos sobre isso? Simeão e Levi, quando Jacó fez aquele acordo de paz numa cidade vizinha, e eles foram lá, as pessoas dessa cidade tinham se circuncidado, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram, como covardes, mataram todo mundo na cidade, enquanto eles estavam se recuperando da cirurgia. E traíram o acordo de paz que eles tinham feito. Mataram pessoas inocentes. Então, Simeão e Rubens já vacilaram, já pisaram na bola, vamos dizer assim. Simeão e Levi. Rubem também já vacilou, ele já teve um caso com a concubina, com a meia-esposa do seu pai. Também já comprometeu a sua integridade. Então agora chegamos a Judá, e Judá, quem sabe Judá vai ser a esperança, quem sabe Judá vai ser a boa semente, quem sabe Judá vai ser a salvação da lavoura. Aí a gente entra no capítulo 38 e descobre que Judá também não foi a salvação da lavoura. Judá, como o resto da sua família, era um homem problemático, era um homem com situações difíceis na sua vida também. Judá teve 3 filhos. Aliás, eu vou ler a passagem, porque essa passagem é pouco falada, mas é bom a gente conhecer a Bíblia. Capítulo 38, começando no versículo 1. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou-se com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ele deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Então Judá casou e teve 3 filhos. Até aí tudo bem. Versículo 8. Então Judá disse a Onã, que era o filho mais velho dele, vá e tenha relações... versículo 6. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã é o segundo filho, né? Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Vamos parar aqui rapidamente só para explicar o contexto histórico dessa situação aqui, um pouco da lei e da cultura da época. Essa era uma cultura agrícola, então as pessoas se sustentavam primordialmente através da agricultura, da fazenda, plantar e colher. E em culturas dessa maneira, os homens, obviamente, têm uma certa vantagem, porque fisicamente eles têm o porte, a força para fazer o trabalho braçal que a agricultura exige. Então, os trabalhadores numa sociedade agrícola, os trabalhadores geralmente são homens. E a mulher, o amparo da mulher vem através do casamento, através do lar. Essa era a cultura dessa época, essa era a situação, a sociedade da época. Muito bem, então, baseado nisso, a lei local desenvolveu para amparar as mulheres da seguinte maneira. Se uma mulher se tornasse viúva, o amparo dela seria o seguinte: o irmão do falecido se casaria com ela e teria filhos com ela. Isso é, se ela se tornasse viúva sem ter filhos, eu esqueci de mencionar. Então, uma mulher casou, o marido morreu, e ela agora fica sem sustento. Ela não tem mais marido, ela não vai receber nada. Então, para que ela não ficasse completamente desamparada, o costume local era que o irmão do falecido se casava com ela e teria filhos com ela, mas os filhos dessa união seriam considerados filhos do falecido. E esses filhos sustentariam a sua mãe. Então, era uma maneira de amparar a viúva. Muito bem. O que aconteceu então? Que Tamar, o seu esposo, morreu. O sogro falou assim: meu filho, você conhece a lei, você conhece a nossa cultura, o costume da terra, então você precisa de casar com a sua
cunhada, entre aspas, né? A esposa do falecido, e você tem relacionamentos com ela e dê filhos a ela, sabendo que esses filhos serão considerados filhos do seu irmão. E depois você pode casar com a sua mulher e ter a sua família também. Mais uma vez, esse então é o fundo histórico dessa passagem. Note que o primeiro irmão morreu porque ele era um homem perverso. A Bíblia especificamente diz que ele era um homem mau. E Deus não se agradou disso e Deus tirou a vida dele. Ele morreu pela sua maldade. Ele morreu pela sua falta de integridade e caráter. O segundo irmão casa com a esposa do falecido, o irmão mais velho. E agora a Bíblia diz que, os versículos que se seguem, nós vamos ler agora, versículo 9. Versículo 8. Então Judá, que era o pai, disse a Onã, que é o segundo filho, vai e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Então, ele tinha relacionamento com ela, mas interrompia o relacionamento para não dar a ela filhos. Versículo 10. O Senhor ficou desgostoso com isso, com o que Onã estava fazendo, e o matou também. Deus não se agradou dessa falta de integridade por parte do segundo irmão. E por causa disso, ele também teve a sua vida ceifada. A coisa aqui está feia, queridos. A coisa aqui está feia. É um morrendo por causa de perversidade. Aí o irmão que era para ajudar a situação entra na bagunça também. E ele é perverso também. E a coisa está ficando feia. Morre o segundo irmão. Bom, lembra que ele tinha 3 filhos? Então agora é a vez do terceiro. Agora o terceiro vai casar com ela. Ou será que vai? O pai, Judá, fala, peraí, dois dos meus filhos casaram com essa bendita mulher e todos os 2 morreram. Mal sabia ele que a culpa não foi dela, era deles, né? Mas os 2 morreram, eu não vou perder o meu terceiro filho para essa viúva negra, não. Mas aí ele está... O que ele vai fazer? A lei e o costume não pode ser mudado. Então, ele mente, ele engana, ele tenta enganar Tamar. Ele diz assim, Tamar, olha, o meu terceiro filho vai casar com você, tá? Então fique tranquila, você vai ser amparada. Mas faz o seguinte, volta para a casa do seu pai e espera lá quietinha. E porque meu filho ainda é muito novo, quando ele ficar mais velho, eu chamo você, a gente faz aquela festa, vai ter um casamento bonito e tal, e você vai ser amparada e reintegrada à família. Mas ele não tinha intenção de fazer nada disso. Ele queria salvar o seu filho caçula. O que aconteceu então é que ela voltou para a casa do seu sogro, como ele tinha sugerido, e lá ela ficou, e lá ela ficou. E o mais novo cresceu e continuou a vida, e ela ficou encafifada com isso, e ela tentou falar com o sogro, olha, eu estou aqui desamparada, você esqueceu de mim? E ele não conseguiu, a secretária dizia, não, ele está ocupado, ele não pode atender, e ela mandava e-mail para ele não respondia os e-mails, e finalmente ela decidiu tomar a situação em suas próprias mãos. E olha o que ela fez, queridos. Ela provavelmente conhecia um pouquinho do seu sogro e ela armou uma cilada para ele. Ela fez o seguinte, ela sabia que ele visitaria uma determinada cidade e ela foi para essa cidade na frente dele e se vestiu de prostituta. A coisa está indo de mal a pior e de pior a péssimo. Ela se veste de prostituta e fica na frente, na entrada da cidade, na porta principal da cidade. Passou o sogro por ali e viu aquela moça e pelo traje dela, ele entendeu, é uma prostituta, e ele foi ter relacionamento com a prostituta. Esse aí é o Judá. Lembra que a gente canta? Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o Judá que dá o nome à tribo. Esse é o filho de Jacó, esse é o herdeiro das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Ele agora está tendo um relacionamento com uma prostituta. Pastor, isso está igual a uma novela. E dá para piorar? Dá, vai ficar ainda pior. Espera só. Ele tem um relacionamento com a prostituta, acorda no dia seguinte e esqueceu a carteira. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Você não tem dinheiro para me pagar? Como é que é isso? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu anel, o anel que eu uso para assinar os contratos.
o anel que me identifica, eu vou te dar o meu anel. Segura o meu anel aí e eu vou para casa pegar, e eu vou escrever um cheque, te mando um cheque, tá? E quando eu te dar o cheque, você me dá o anel, tá aqui o meu cajado também, e quando eu te mandar o pagamento, você me manda os meus pertences perfeitamente. Então tá. Ele vai embora para casa e ela desaparece. Ele chegando em casa fala com um amigo, o melhor amigo dele chama, olha, eu tenho um trabalhinho para você aí, olha, mas é discreto, aí não fala para ninguém não. Eu fui lembra aquela cidade, eu fui naquela cidade e tal, e lá eu tive um caso lá, mas não fala com ninguém não. Mal sabia ele que Deus estava anotando tudo, ia escrever na Bíblia. Jesus disse assim no livro de Mateus, Jesus disse em Mateus que aquilo que fazemos em oculto, um dia será proclamado dos telhados. Aquilo que fazemos em oculto, um dia será proclamado dos telhados. Judá, olha, ninguém pode saber não. E o Espírito Santo está anotando. Ninguém pode saber não. Vai naquela cidade, eu tive um caso com aquela moça, e leva o pagamento dela, eu esqueci minha carteira, leva o pagamento, mas não fala nada para ninguém pode saber não, perfeitamente, vou lá. Então o amigo vai na cidade, agora imagina a situação constrangedora desse amigo também, né? Chega na cidade, olha, eu estou procurando por uma prostituta, tem uma prostituta que estava aqui na entrada da cidade, e o pessoal da cidade ficou ofendido, não, olha, aqui não tem prostituta nenhuma não, que está pensando que isso aqui é o quê? Essa cidade é uma cidade respeitável, não tem prostíbulo aqui não. E ela, não, mas tinha assim, olha, e ele procurou e não achou. Não achou. Porque, lembra, era Tamar, a nora. Muito bem, o amigo volta, olha, eu levei lá, não encontrei ela, está aqui de volta. E Judá falou, então tá. E deu os pertencentes dele por perdido. Passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses, passam 7 meses... E começa a correr uma fofoca, um comentário aí que Tamar está grávida. Tamar está grávida? Mas como é que Tamar ficou grávida? Ela não é viúva? É viúva. Espera aí. Quantos meses de gravidez? 7 meses. Está quase... Espera aí, mas 7 meses, o marido morreu há 5 anos, há não sei quantos anos. Que defunto é esse? E deduziram, não, isso aí foi adultério. Foi adultério. A notícia chegou a Judá, o sogro, e ele ficou indignado. O quê? Ela fez o quê? Ela desrespeitou a nossa família, desrespeitou a família dela, sujou o nome dela. Que mulher sem reputação, sem integridade. E a gente tem que fazer alguma coisa? Que vergonha para nós. Será que ela não sabe quem eu sou? Eu sou Judá. Um dia vão cantar um hino mencionando o meu nome, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Que é isso? Somos uma família de gente respeitável. Mas ele tinha as caveiras dele lá escondidas, né? Então, vão tomar providência. Nós vamos pena de morte. Adultério e pena de morte. Aí vão falar com ela, realmente, eu estou grávida e realmente. E quem que foi culpado disso? Quem foi o seu parceiro? Aí ela diz assim, olha, é o dono desse anel. E agora sobrou para ajudar. Agora a coisa ficou feia. Agora a coisa ficou feia. Jesus avisa, o que fizermos em oculto será anunciado dos telhados. E queridos, a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. A verdade mais cedo ou mais tarde expõe a mentira. A verdade sempre vence a mentira. O amor sempre vence o ódio. A paz sempre vence a violência. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus correto. E Deus... Gente, quando um artista, quando um artista cria uma obra de arte, vamos dizer um pintor, quando ele cria uma obra de arte, uma pintura, ele deixa a marca dele, fica a marca dele naquela pintura. Quando uma pessoa que entende, vê a pintura, sabe, olha, é esse pintor e não aquele, por causa, eu vejo a impressão digital dele na pintura. A mesma coisa com Deus. Deus é o criador do universo. E ele deixou a marca dele no universo. E o universo foi criado por um Deus justo, e por causa disso, eventualmente a justiça vence, a verdade vence, o amor vence, a virtude vence o vício, mais cedo ou mais tarde. Não tem como mudar esse quadro. E o que aconteceu aqui foi justamente isso, queridos. O pecado foi exposto, não só o pecado dela, mas dele também.
E ele, num momento de contrição, e a gente não sabe se foi uma contrição sincera ou se ele se viu forçado pela situação, né? Porque quando a verdade expõe o erro, aí todo mundo vira santo, né? Então a gente não sabe se foi verdadeiro ou não, mas a verdade que ele falou é: eu sou culpado. E ela realmente é mais justa do que eu, porque ela fez o papel dela. Ela estava esperando ser resgatada, ela estava esperando a providência que a lei dá a ela, e eu sou culpado, eu sou mais errado do que ela. E a verdade é então que a Bíblia, a gente tem que assim, entender entre linhas que aparentemente ela foi reintegrada à família e provavelmente sustentada por Judá e a sua família. Ele era um homem rico. Mas ela também não casou mais e ficou viúva para o resto da sua vida. Terminamos o capítulo 38. E o que vimos até agora, queridos, é só bagunça, não é não? É traição, é engano, é mentira, é hipocrisia, é falsidade, é prostituição, é escravidão. É traição. E a gente fica impressionado com isso. E às vezes, eu pensava sobre isso essa semana, queridos, enquanto eu orava sobre essa mensagem, eu me lembrava quantas vezes eu e você oramos para Deus e reclamamos sobre as nossas circunstâncias. Senhor, como é que pode isso, Pai? Olha o que está acontecendo ao meu lado. Mas eu parei essa semana para pensar, e Deus, queridos, assistindo tudo isso? Para pensar Deus assistindo tudo isso acontecer diante dele. Imagina Deus olhando para as pessoas que Ele chamou, pessoas que Ele está abençoando, pessoas com quem Ele está trabalhando. Imagina Deus falando: olha, é isso, eu tenho que trabalhar com isso. É isso que eu tenho para usar. A verdade é, queridos, que nessa bagunça toda, Deus ainda está trabalhando. E Deus ainda tem um plano. Apesar de tudo isso, Deus estava presente e em controle. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 dizem assim, olha que versículo lindo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Judá merecia ser consumido, mas não foi. Tamar merecia ser consumido. Jacó mereceu ser consumido. Isaac, Abraão, queridos, a única razão que eles não foram consumidos, todos eles cometeram erros, todos eles tropeçaram, todos eles pisaram na bola. Mas a razão que isso não aconteceu é por causa das misericórdias do Senhor. Versículo 23. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É a misericórdia e a fidelidade de Deus, irmãos. Tudo de bom que acontece na vida acontece por causa da misericórdia e da fidelidade de Deus. Não é a nossa virtude, não é o nosso talento, não é a nossa justiça, é a misericórdia e a fidelidade de Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bom. Quantos dizem amém? Nos anos 1700, havia um homem, um inglês chamado William Cowper. Ele era um dos poetas e escritores mais famosos do século XVIII na Inglaterra, na língua inglesa. E ele escreveu um poema que mais tarde se tornou um hino da igreja. E esse poema, escrito em inglês, obviamente, mas traduzido em português, tem letras lindas que se aplicam a essa passagem e às nossas vidas, eu creio. O poema diz assim: quando as trevas escondem a sua face adorável, eu descanso em sua imutável graça. Em cada tormenta aguda e violenta, minha âncora está presa dentro do véu. Deus se move, o próximo verso, Deus se move de forma misteriosa na realização dos seus milagres. Essa frase é muito importante. Deus se move de maneira misteriosa na realização dos seus milagres. Você olha o capítulo 37, 38 de Gênesis, você coça a cabeça e fala, que messe, que bagunça. Será que alguma coisa boa pode sair de tudo isso? Deus se move de forma misteriosa na realização dos seus milagres. Ele firma seus pés no mar e cavalga sobre a tempestade. Nas profundezas insondáveis das minas, com habilidade que nunca falha, ele entesoura seus mais esplêndidos planos e opera a sua vontade soberana. O próximo verso diz assim, vocês santos que o temem,
tomem novo fôlego. As nuvens carregadas de tanto os assustam, estão cheias em misericórdia e jorrarão bênçãos sobre a vossa cabeça. Para pensar nessa frase. Ele diz assim, olha, as nuvens que te assustam tanto, as nuvens que parecem estar carregadas de chuva, na realidade estão trazendo misericórdia e bênção. Aí ele conclui dizendo assim, aliás, tem mais alguns versos, mas ele diz assim, não julgueis o Senhor por meio de nossos fracos sentimentos, mas confiem nele por sua graça, por detrás de uma providência que amedronta, ele esconde uma face sorridente. Seus propósitos logo amadurecerão, revelando cada hora. O broto pode ter um gosto amargo, mas a flor há de ser doce. A incredulidade cega certamente errará e julgará como inútil a obra de Deus. Deus é o seu próprio intérprete e certamente a esclarecerá. Nesse verso ele diz assim, olha, quando a gente tenta entender os planos de Deus através da incredulidade, a gente sempre erra. Mas se a gente simplesmente deixa Deus ser o intérprete da história, Ele vai nos mostrar o seu plano mestre. Eu gostaria que nós pensássemos, irmãos, e nos conscientizássemos nessa manhã que há um plano mestre nas nossas vidas, que Deus está em controle, que muitas vezes a gente não entende, que às vezes vem uma nuvem negra na nossa frente e a gente vê uma nuvem negra na nossa frente e a gente pensa, lá vem uma outra tempestade. Mas em meio a essa tempestade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está fazendo alguma coisa. E na vida de Jacó também aconteceu muita coisa ruim, a filha dele foi desflorada, ele ficou 20 anos longe do seu pai, do seu irmão, e mais de 20 longe do seu pai. A coisa estava indo de mal a pior. Aí quando Deus entra na situação, a coisa melhora bastante, mas mesmo assim, ainda muita coisa ruim aconteceu. Mas em tudo isso, Deus tinha um plano, Deus estava trabalhando, Deus não dormiu, Deus não tosquenejou, Deus não abandonou Jacó, não abandonou José e não abandonou os filhos de Jacó. Aliás, 2000 anos mais tarde, no livro de Atos, um diácono da igreja estava pregando uma mensagem, o nome dele era Estevão. E ele pregou essa mensagem, e nessa mensagem ele reflete no passado do povo de Israel, e ele reflete especificamente sobre a vida de José. Em Atos 7, versículos 9 e 10, ele fala assim, olha, os patriarcas, se referindo aos irmãos de José, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Diga essa frase comigo. Mas Deus estava com ele. Diga mais alto. Mas Deus estava com ele. Mais alto ainda. Mas Deus estava com ele. José foi traído e vendido pelos seus irmãos, mas Deus estava com ele. Deus ainda, no meio dessa bagunça, no meio dessa messe, Deus ainda estava trabalhando o plano dele. E Deus não abandonou nem a José, nem a Jacó, nem mesmo aos irmãos de José. Versículo 10. E Deus livrou José de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Encerramos com 3 rápidos pensamentos, irmãos. O primeiro deles é o seguinte, note que, nesta história, como em todas as histórias, Deus é o verdadeiro herói. O herói da história de José não é José. O herói da história de Jacó não é Jacó. O herói da minha história não sou eu. O herói da sua história também não é você. Irmãos, o herói de toda a história é Deus. É Deus que faz o belo e o bom acontecer. E por isso Ele, e só Ele, merece toda a honra, glória e louvor. Deus é o herói da história. Número 2, note também que Deus se especializa em situações complicadas. Deus se especializa em situações complicadas. Quando você chega em Gênesis e vê tudo isso que acontecer, tudo que aconteceu acontecer, você fala, caramba, isso aqui está pior do que uma novela da Globo. Não é não? Está pior, igual ou pior do que uma novela da Globo. Como é que Deus pode fazer alguma coisa boa sair dessa bagunça?
Mas é exatamente isso que ele fez. Deus se especializa em situações complicadas. E eu digo isso, queridos, porque talvez você, hoje, agora, esteja passando por meio de uma situação complicada. E possivelmente você seja a vítima da situação, mas quem sabe nem seja. Quem sabe, como os irmãos de José, você tem a mão suja de sangue também. Deus se especializa em situações complicadas. Ele se especializa em desembaraçar os nós cegos que a gente dá na nossa vida e na vida dos outros. Esse é o Deus que nós servimos. Se você está ou se você é uma situação complicada, Deus se preocupa com você e Ele tem um plano mestre para a sua vida. E por último, um último pensamento que eu deixo com os irmãos. Lembre-se que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Abraão era um homem como eu e você, falho. O mesmo de Isaac, o mesmo de Jacó. Judá já vimos também. E os demais, irmãos? Todos os heróis da Bíblia eram homens e mulheres falhos como nós. Mas são esses homens que Deus usou, são essas mulheres que Deus usou para fazer coisas extraordinárias. Daniel 11, versículo 32, tem uma grande verdade, diz assim: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, fará coisas extraordinárias. Note, quem fará coisas extraordinárias? É o talentoso? É o perfeito? É o santarrão? Não, é a pessoa que conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus. O povo que entende que Deus é bom, que Deus é perfeito e que Ele é o herói da história. E as pessoas que deixam então Deus entrar na sua vida e dizem: Deus, tem mais uma história, tem mais uma bagunça aqui para tu consertares. Tem mais uma messe aqui para tu dar um jeito. Eu te entrego o meu barro. Faz um vaso de porcelana desse barro. Tudo que eu tenho para te dar é barro sujo. Mas eu sei que na tua mão esse barro pode se transformar um vaso precioso. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Os que conhecem o seu Deus se esforçarão e farão proezas. Amém. Alan, would you come and play something to entertain and bless the Holy Spirit? Igreja, vamos nos pôr de pé. E eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos tirar alguns momentos de reflexão. Vamos convidar a presença e a ação de Deus em nossas vidas. Talvez como José você esteja se sentindo perseguido e sobrecarregado. Talvez como os irmãos de Judá você faça parte de uma situação que não deu certo, um plano que deu errado e talvez você esteja lidando com a culpa dessa situação. Deus se preocupa com você e Ele tem um plano para a sua vida. E se você entregar a sua vida tal como ela é, Ele vai entrar e tirar algo lindo e bom dessa bagunça. Ele se especializa em situações complicadas. Há esperança para você hoje. Não é tarde demais. Às vezes o inimigo mente para nós e diz: não, tarde demais. Às vezes o inimigo nos acusa dos nossos erros e nos faz sentir tão culpado que a gente não tem nem coragem de pedir a ajuda de Deus. Mas Deus se preocupa com você. Ele tem um plano para a sua vida. E hoje Ele diz: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou endireitar aquilo que estava bagunçado. E eu vou introduzir ordem, paz, amor, perdão, reconciliação, esperança na sua vida e nessa situação. Se você é essa pessoa que hoje convida Deus para entrar na sua vida e convida Jesus para perdoar os seus pecados e fazer diferença, mudar o rumo da tua história. Se você quer que Jesus seja o herói da tua vida, o herói da tua história, eu te convido a convidá-lo hoje, eu te desafio a convidá-lo para entrar na sua vida. Abre bem aberto o teu coração e diz para Ele: Jesus, entra hoje na minha vida, perdoa os meus pecados e senta no trono do meu coração.
eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se essa é a sua oração, enquanto a igreja ora, levante a sua mão bem alto. Eu quero reconhecer a sua decisão e orar por você. Glória a Deus. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Deus lhe abençoe por permitir que Deus seja o herói da sua história. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Eu quero orar por as mãos levantadas, eu quero orar pela igreja. Talvez feito em algum instante da sua vida, mas você entende que a tempestade veio e as coisas estão... Parece um furacão e a sua vida está dando volta em torno de você. As coisas possivelmente estejam confusas agora e você precisa que Deus entre nessa situação. Nós vamos orar agora por você. Querido Deus e Pai, eu oro por essas 5 ou 6 mãos que se levantaram. Alguns pela primeira vez, outros confirmando uma decisão feita no passado. Segura nessas mãos, Pai. Segura cada pessoa que levantou hoje a sua mão, Pai. Abraça elas nesse momento, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo perdão de pecado. Introduz esperança, Pai, em situações que parecem ser tão confusas, situações tão amargas. Introduz esperança, Pai. E traz algo bom dessa bagunça que fizemos com as nossas próprias mãos. Papai, Paizinho amado, Paizinho querido, perdoa os nossos pecados do passado, perdoa os nossos erros, péssimas decisões que fizemos, Pai, compromissos com o mundo, quando violamos a nossa integridade, quando burlamos a nossa fé. Perdoa, Pai. Aplica o sangue de Jesus uma vez mais sobre as nossas vidas e lava-nos uma vez mais. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo me mostra pessoas aqui nessa manhã caminhando com... Já viram num filme aquela figura de um preso e na perna dele tem uma corrente presa a uma bola de metal e ele não pode andar muito rápido nem muito longe por causa daquilo. Ele está preso pelas chagas que o impedem de progredir. Eu não ia fazer isso, mas eu sinto a necessidade de orar por pessoas que estão presas a alguma coisa que aconteceu no passado. Uma mágoa, uma dor, um pecado, alguma coisa que aconteceu e que você ainda está carregando com você. Eu não vou pedir que ninguém fale em público, eu não vou nem pedir que você venha à frente, você sabe quem você é, mas hoje Deus quer romper com o seu passado, aplicando o sangue de Jesus a essa situação, e Ele quer te fazer uma nova criatura. Eu vou orar por você e eu simplesmente peço que você ponha a sua mão direita sobre o seu coração. E nós vamos orar para que o sangue de Jesus seja aplicado ao seu passado. Espírito Santo de Deus, remove agora a culpa do pecado com a consciência do perdão e da misericórdia de Deus. Rompe a corrente, Pai, que nos segura a erros do passado. Espírito Santo, não permita que o inimigo use essas acusações e essas lembranças do passado para impedir o nosso progresso, o nosso avanço espiritual. Remove de uma vez por todas a culpa, já que hoje estamos recebendo Jesus e o perdão que Ele traz. Espírito Santo, reconcilia-nos ao Pai uma vez mais e restaura em nós a alegria da nossa salvação. Enche o nosso coração de paz e da satisfação de saber que Deus é o herói da nossa história. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
E por último, Pai, eu faço mais uma oração. E nessa oração eu peço a Tua ajuda, para que nós que temos recebido o Teu perdão e a Tua misericórdia, possamos também compartilhar esse perdão e essa misericórdia com o nosso próximo. Vivemos num mundo manchado pelo pecado e sobrecarregado pela culpa. Ajuda-nos a sermos missionários da misericórdia de Deus, embaixadores da graça, anunciadores das boas novas de salvação. Não é à toa que o Evangelho é chamado de boas novas. Boas notícias. A notícia que Deus ama e está disposto a perdoar, pois Ele veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. 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 Deus está falando aos corações e está fazendo uma transfusão, um transplante de coração. Vamos deixar Ele fazer a obra. Vamos deixar Ele tirar o coração antigo e nos dar um coração novo. Tirar a culpa e nos dar a paz. Tirar a perversidade e nos dar a integridade. Em nome de Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Just the chorus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. E que todo o povo de Deus diga amém. Ainda de pé, eu quero chamar aqui à frente o irmão Samuel, que vai encerrar o culto com um hino bem animado, um hino de adoração a Deus, no saxofone, 1 ou 2, para encerrar o culto. Pode cantar comigo assim? Toda vez que a minha fé é provada, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo. E vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém?
Cada dia, Deus é que clareia essa bagunça que a gente faz, né? Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Sobre as águas caminhar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Tem fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Repete assim. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quero tocar uma última música. I want to invite Brother Alan, please. Okay. That first song, do you remember? Okay. Yeah. My drummer, please. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor. Tenha um excelente domingo. Jesus te ama e nós também.